Hoje vamos falar sobre umas aeronaves supermaneiras conhecidas como Krasnov Plane, que deram o que falar durante a Guerra Fria. Imagina só, lá pelos anos 60, tipo 1967, essas máquinas causaram um rebuliço, e tanto nos Estados Unidos. Foi quando o satélite espião Corona deu aquela espiadinha e pegou elas de surpresa. Esse satélite tinha como missão observar a União Soviética. Nas fotografias, os americanos testemunharam uma aeronave peculiar, com asas aparentemente curtas demais para um voo eficaz. Além disso, notaram que essa máquina não ostentava as insígnias da Força Aérea Soviética, mas sim da Marinha Soviética. Tratava-se de um novo veículo militar denominado Krasnov Plane, ou Avion a efeito de sol, indicando a capacidade de voar muito próximo à superfície. Esse veículo proporcionava à União Soviética capacidades militares únicas, as quais exploraremos mais adiante. Antes de nos aprofundarmos na história e nas capacidades dessas aeronaves, vamos explicar brevemente seu funcionamento. Os Krasnov Plane são aeronaves, mais especificamente hidroaviões de efeito de solo. O efeito de solo é um fenômeno que aumenta a sustentação da aeronave por meio de um colchão de ar entre a aeronave e a superfície da água. Isso permite que a aeronave se desloque rapidamente e de maneira mais eficiente em comparação com um barco. Esse fenômeno já era conhecido pelos pilotos desde os primeiros anos da aviação, quando perceberam que suas aeronaves ganhavam sustentação ao se aproximar do solo durante o pouso. Para intensificar esse efeito de solo, alguns Krasnov Plane redirecionam os gases de escape dos motores sob a asa, e as extremidades das asas são redirecionadas para aumentar o colchão de ar sob a aeronave. Agora, vamos retornar à história dessas aeronaves de efeito de solo soviéticas. O dispositivo fotografado pelos americanos e identificado como soviético era chamado de Ekran-O-Plan, um novo tipo de aeronave anfíbia que se baseava no efeito de solo. O idealizador dessas máquinas foi o engenheiro aeronáutico Alexeyev, que nos anos de 1950 trabalhava em hidroplanadores. Os hidroplanadores são barcos cujo casco se eleva e permanece acima da água a uma certa velocidade, graças à sustentação gerada pela parte imersa na água. Frustrado pela velocidade desses hidroplanadores, Alexeyev pensou em um novo tipo de veículo que combinasse a capacidade de carga de um barco com a velocidade de uma aeronave. O desenvolvimento dessas novas aeronaves foi caro, e Alexeyev se aproximou do exército para apresentar seu conceito das novas capacidades militares oferecidas pelos Krasnov Plane. Inicialmente, os soviéticos estavam céticos e relutantes em investir dinheiro nesse novo tipo de aeronave, especialmente porque a economia soviética não estava em boa situação naquela época. No entanto, em 1960, Nikita Khrushchev viu potencial na invenção de Alexeyev e desbloqueou fundos para o desenvolvimento de um gigantesco Krasnov Plane. Para os líderes soviéticos, o Krasnov Plane era uma resposta para os porta-aviões americanos e oferecia capacidades militares únicas. O escritório de projetos, que realizou um excelente trabalho, propôs então um protótipo de aeronave de efeito de solo capaz de transportar mais de uma centena de soldados ou dezenas de mísseis, podendo ser posicionado próximo aos países inimigos da União Soviética para a Marinha Soviética. As vantagens dos Ekran-O-Plan eram diversas, já que as aeronaves podiam se deslocar em alta velocidade a poucos metros da superfície, escapando assim da detecção de radares. Além disso, voando, estavam fora do alcance de minas submarinas. A construção do primeiro Krasnov Plane começou nos anos 60 e era altamente secreta. O primeiro protótipo recebeu a designação KMT, abreviação de navio protótipo em russo. Devido a essa designação, esse protótipo foi chamado de Caspian Monster, ou Monstro do Cáspio. O exército o usou apenas para testes noturnos, apesar de medidas para evitar observações, sendo detectado pelo satélite espião Corona. A CIA considerou enviar um drone controlado remotamente para obter mais informações, mas o projeto foi abandonado. O primeiro voo do protótipo do Krasnov Plane
ocorreu em 16 de outubro de 1966, com Alexeyev a bordo. Isso desagradou profundamente ao exército, devido ao risco de acidente que poderia resultar na perda da aeronave e de seu criador. O voo inaugural foi um sucesso, com a aeronave voando a poucos metros da água a mais de 400 km por hora, graças aos seus 10 motores. Após o voo, os engenheiros modificaram a fuselagem do Caspian Monster, pois perceberam que ela era muito flexível. O futuro dos Krasnaut Plane parecia promissor. No entanto, quando Khrushchev deixou o poder e Leonid Brezhnev assumiu, essas aeronaves foram novamente ameaçadas de desaparecimento. Brezhnev não estava convencido da eficácia dos aviões de efeito de solo. Apesar da relutância das autoridades, o escritório de Alexeyev produziu novos Krasnaut Plane. O primeiro se chamava Orlionok, ou Pequena Águia, embora fosse menor que o Caspian Monster, podendo transportar até 140 soldados ou 2 veículos blindados de transporte. O segundo protótipo era um Krasnaut Plane, destinado a enfrentar porta-aviões, chamado Lun, que carregava mísseis antinavio com alcance de até 90 quilômetros. Para serem eficazes, esses Krasnaut Plane exigiam pilotagem precisa, o que não era tarefa fácil. Essas aeronaves demandavam mais atenção da tripulação, pois era complicado manter a aeronave à sua altitude ideal de 20 metros acima da superfície, observando as ondas e evitando possíveis embarcações. Em 1981, o Caspian Monster sofreu um acidente fatal devido a uma manobra inadequada durante a decolagem. Em 1984, o único defensor dos Krasnaut Plane, o ministro da Defesa Dmitry Ustinov, faleceu. Sem apoio militar, o financiamento para essas aeronaves foi interrompido. Após a queda da União Soviética, os Krasnaut Plane já construídos foram abandonados e apenas um modelo do Orlionok foi preservado em um museu em Moscou. Como podemos ver, as aeronaves de efeito de solo não se tornaram comuns após a Guerra Fria. No entanto, descendentes dos Ekrins soviéticos ainda voam, especialmente na Ásia. Recentemente, a Rússia apresentou um novo Krasnaut Plane, destinado tanto ao mercado civil quanto militar. O vídeo fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Desvende as marcas e triunfos da Rússia com nosso livro exclusivo. Aprofunde-se na formação da Federação Russa. Aguce sua curiosidade em uma jornada única no tempo. Descubra os motivos que moldaram a Rússia como potência militar e política. Não perca a chance de ampliar seu entendimento. Garanta já o seu e inicie essa envolvente jornada. Link na descrição. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!